Quem cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado. Porque realizações não se aposentam. Avançou muito na área das próteses. As pessoas que usavam dentadura hoje usam implantes de carga imediata. De uma forma bem simples, é uma dentadura que é parafusada em implantes. Então a pessoa não tem problema de soltar aquilo, ela não precisa tirar, ela pode comer, sorrir, beijar com total segurança. A alimentação dessa pessoa, a saúde dessa pessoa fica muito melhor porque ela não tem aquele sapato que você tira e põe. Você tem uma coisa fixada. É sensacional os implantes de carga imediata. Aqui na nossa clínica nós fazemos uns 10, 15 casos por mês. E eu nunca vi um cliente insatisfeito. Eu só vejo gente muito feliz depois de ter feito os implantes. Uma dúvida que a gente responde constantemente é: como eu sou mais velho, eu posso usar aparelho ortodôntico? Claro que você pode e deve usar aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico ele melhora muito a mastigação, o sorriso e especialmente o periodonto, a parte gengival. Ele vai melhorar as condições da sua saúde bucal de uma maneira geral e toda pessoa com idade pode sim usar aparelho ortodôntico, fixo ou móvel. E ainda existe aquela técnica dos aparelhos transparentes tipo Invisalign, que são excelentes para todo mundo. Aqui na nossa experiência clínica, anos atrás, a gente só tinha adolescentes e hoje nós temos só pessoas mais velhas usando o aparelho. Umas tratando pela primeira vez, porque agora tem condição financeira, e outras tratando já recidivas, já usou o aparelho e está retratando o caso. Olá, estamos aqui de volta com o nosso segundo congresso da Longevidade Seguros Unimed. E vamos continuar agora
com o nosso segundo painel do dia, que é relação médico-paciente. A minha primeira convidada é uma jornalista, apresentadora de televisão. Nasceu lá no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela é graduada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. E ela foi efetivada no departamento de jornalismo da TV Globo nos anos 70. Não demorou muito e logo ela se tornou âncora da emissora, apresentando vários programas jornalísticos, como RJTV, Jornal Hoje, Fantástico. E ela tornou-se conhecida pelas inúmeras reportagens especiais e viagens exóticas que fez, como, por exemplo, uma viagem que ela fez para o deserto do Saara ao percorrer o caminho de Cristo na Palestina. Isso entre outras incríveis histórias que ela cobriu. Cobriu também a Guerra das Malvinas, em 1982. Em janeiro de 2010, ela inicia uma trajetória como repórter especial do programa Globo Repórter, que ela integra até hoje ao lado da sua companheira Sandra Nemberg. É com muito prazer que eu chamo aqui agora, apresento a vocês Glória Maria, minha querida amiga Glória Maria. Eu é que te digo, querido, muitíssimo obrigada por esse convite. Estou assim super feliz de estar participando desse painel com você. Longevidade é uma coisa que eu busco a minha vida inteira. Então, eu quero dizer, Odilon, muito obrigada pelo convite e estou aqui para o que você quiser. Você está aí, sempre simpática, sempre linda como sempre, sempre de bom humor. E olha, ela é uma criatura adorável. Você sabe que você é uma das personalidades públicas brasileiras mais queridas desse país, da televisão. Você é uma das pessoas mais queridas. Não conheço um lugar onde a gente vai, não fala Glória Maria, todo mundo fala, ai, que amor, que eu adoro, que não sei o quê. Você é uma das mais queridas da televisão brasileira, você sabe disso. Vamos lá para o nosso próximo convidado, João Gabriel Marques Fonseca, médico, músico, Glória. Ele é médico e músico. E ele é professor da Escola de Música da Universidade Federal e também da cadeira de Medicina. É autor de 2 livros e diversos artigos musicais, médicos e musicais, com publicação nacional e internacional. João Gabriel possui uma graduação em Medicina pela Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Medicina pela mesma universidade. Ele é músico, olha só, Glória, ele é músico, pianista, mas é pianista concertista, não é que toca lá em casa para os amigos, não. E atua como camerista, né, no campo da música erudita. Ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina e da Escola de Música também da Federal de Minas Gerais. Tem intensa atuação nas áreas da promoção da saúde, prevenção de estresse no campo da medicina e da medicina do músico em particular, que é uma coisa que eu também não sabia, viu, Glória, que tem um campo específico da medicina para o músico. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nem eu sabia. Como músico, ele trabalha nas áreas da história do pensamento musical, da neuropsicologia da música e das relações da música com a cognição. Então, é com muito prazer que eu apresento aqui agora o nosso doutor músico, João Gabriel. Muito boa tarde. Prazer em recebê-lo aqui. Pelo convite, uma grande honra estar aqui nesse congresso. Prazer enorme estar recebendo vocês dois aqui hoje. Esse papo que vai ser um papo muito gostoso, sem dúvida nenhuma. Eu estava falando com a Glória, você devia estar ouvindo, que ela é uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira. Eu sei que você concorda com isso. Com certeza. E agora, você teve uma carreira, Glória, que te levou para o mundo inteiro. Você fez viagens impressionantes. Você foi a locais que eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo foram. E para isso é preciso ter uma saúde de ferro, não é? Olha, Odilon, precisa sim. Eu, por exemplo, subi 2 vezes o Himalaia. É óbvio que eu não subi o Everest, eu fui até o acampamento base, que são quase 5.000 metros de altitude. Agora, assim, a minha preparação
É uma preparação normal, porque eu acho que para você alcançar a longevidade, você tem que tentar ter uma vida saudável o tempo inteiro. Então, eu sempre tive, assim, não era uma preocupação, porque eu não tive, assim, uma formação de nutricionista, nada disso, mas eu sempre procurei me alimentar bem, viver de uma maneira relativamente saudável, sem deixar de ser feliz, que eu acho que o elemento número 1 para você viver muito tempo é você estar bem com você, bem com a vida, bem com o mundo. Você tem que estar feliz. Então, assim, eu subi o Himalaia sem nenhuma preparação. Vamos lá, 15 dias subindo, tentando me alimentar com as mesmas coisas que os Sherpas, né, que são os povos do Himalaia, se alimentavam, e consegui. A primeira vez, mais ou menos 30 anos atrás, e a última vez agora, tem uns 10 ou 8 anos, que eu fui com a equipe daquela novela Joyahara, que eles filmaram no Himalaia, no Nepal, eu aproveitei para subir o Himalaia de novo. Então, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, de uma maneira ou de outra, foi para aprender a viver melhor. E cada país que eu visito, eu tento descobrir qual é aquele segredinho que eles têm para viver bem e trago para mim. Isso eu tenho feito o tempo todo até hoje. É por isso que eu acho que, se Deus quiser, eu vou viver muito tempo, viu? Ô, João Gabriel, você subiria o Himalaia assim, sem preparação nenhuma também? Você acha que daria conta, não? Acho que não, viu? Eu já subi o Pico da Bandeira, que é bem mais baixo do que o Himalaia, e já foi uma epopeia extraordinária. Levou horas para subir, subir a pé. Pois é. Olha, eu também, quando subi o Himalaia, João Gabriel, também não foi fácil assim, não. Nós levamos para subir 8 dias, não é brincadeira, E também foi lá, um passo de cada vez. Agora, você consegue. Eu, por exemplo, não consigo tocar música, coisa que eu adoraria, que eu acho que alonga a vida é a música. Talvez na próxima encarnação. Quer dizer, eu subo o Himalaia e você toca música. Para tudo isso ajuda a gente a viver mais e melhor. Com certeza, viu? Com certeza. Tudo que nos dá prazer alimenta, né, a nossa longevidade, a nossa vitalidade, né? Maravilha. Então, mas a gente estava falando assim, vocês, com esses desafios enormes que você tem, Glória, desafios complicados, né, que exigiam um esforço físico muito grande. Por isso que eu falei, você sempre teve uma saúde de ferro. Para conseguir ter uma vida dessa, com desafios grandes do próprio físico, né? Até a questão das viagens, só a questão da superação dos fusos horários, essa coisa toda, e foi uma vida bastante puxada, e você resistiu com ter uma força muito grande. Mas, recentemente, você teve um problema de saúde grave. Gravíssimo. E para você, isso foi um choque, como para todos nós, mas para você que nunca tinha tido problema de saúde nenhum, não é verdade? Isso foi um impacto muito grande, né? Odilon, assim, o que aconteceu? Exatamente por essa minha vida saudável, eu nunca tomei um medicamento, nada, era a última coisa que eu pudesse imaginar, que eu poderia imaginar que ia acontecer comigo. Era um problema de saúde sério. E como comigo nada é mais ou menos, eu tive logo um tumor no cérebro. Quer dizer, não é... E do nada, eu não senti dor de cabeça, tontura, nada. Eu estava normal como agora e, de repente, tive um desmaio em casa e fui no hospital costurar o cortezinho causado pelo desmaio, e nos exames descobriram que era um tumor. Então, assim... Eu não levei um susto, eu tive um choque instantâneo e que passou com a mesma intensidade que ele veio. Porque eu pensei o seguinte, estou com um tumor no cérebro, não tenho como lidar com isso, não sou médica, não sou especialista, sou só jornalista, então eu tenho que entregar isso a um médico, a uma pessoa de confiança que resolva esse problema. Eu não me desesperei, eu não chorei, eu não me lamentei, eu só queria uma solução. E eu sabia, né, que um tumor no cérebro,
eu poderia ou sobreviver ou ainda ter sequelas. Então, não era só o problema de vida ou morte, era de como eu iria continuar vivendo. E, graças a Deus, eu tive uma equipe médica excepcional que me assistiu e que me deu confiança absoluta, porque eu acho que tão importante quanto você querer recuperar a sua saúde é você ter a confiança em quem está cuidando de você. Então, para mim, foi assim, um choque e, ao mesmo tempo, um renascimento. Porque depois que eu saí da sala de cirurgia, 6 horas sendo operada, e que eu estava viva, e depois 2 dias no CTI sendo monitorada para ver se eu não tinha tido sequelas, e não tinha tido, eu disse, meu Deus, a vida é uma coisa excepcional. E a gente, quando está vivo, a gente não tem noção da bênção que a gente tem. E eu, que assim, subo o Himalaia, ando de um balão para outro, pulo de bungee jump, nunca imaginei, nunca poderia sonhar em ter um problema mais grave de saúde. Eu achava que eu ia morrer velhinha, com 104 anos, como a minha avó, e ponto, eu morrer de tempo. E, de repente, fiquei ali, olha, cara a cara com a morte, uma experiência que me fez um outro ser humano, né? Eu reaprendi a viver, eu sou outra pessoa, você começa a ver a vida com outro olhar, mas você aprende o seguinte, o mundo é aqui e agora, a vida é sua nesse momento. Você não sabe o que pode acontecer, porque nós não somos donos de nada. Agora, se você não tiver uma equipe médica em que você confie e acredite, tudo é mais difícil. Eu estou aqui, olha, inteira, podendo conversar com você, uma coisa que nos primeiros tempos ninguém, nem os meus médicos acreditavam que fosse possível. Pois é, veja que interessante, né? E aí eu te pergunto, você teve um apoio muito forte dos teus médicos, o relacionamento que você teve com eles foi importante para a sua recuperação? Qual foi o impacto desta relação nesse processo de recuperação? Foi e continua sendo. Porque se você não tiver 100% de confiança neles, você não pode acreditar no que você é capaz. E o médico que me operou o cérebro, eu primeiro achava, caramba, vão abrir minha cabeça, vou ficar careca, se eu sobreviver, aquela coisa de mulher, óbvio. E quando eu saí da sala de cirurgia, que em pouco tempo eu estava lúcida, que ele não acreditava, ele disse, olha, você é um ET, porque você está tendo uma recuperação que eu nunca vi nesses anos todos de medicina. Então, você vai sair dessa. Nós vamos sair dessa. Agora eu falei, caramba, graças a Deus. Aí ele disse para mim, pois é, Glória, eu fiquei 6 horas lá te operando e agora você diz graças a Deus. Eu disse, não, graças a Deus, claro, e a você, Deus que te guiou. Então, se eu não tivesse esse apoio, essa confiança, com certeza eu acho que eu não estaria aqui. E depois veio o resto da equipe, vieram os outros médicos que estão comigo até hoje, porque eu estou totalmente recuperada, mas eu ainda faço o tratamento de imunoterapia, porque você tira o tumor, mas você não pode deixar as sequelas, então você tem que continuar tratando. E aí eles estão lá comigo, todos juntos, e não acreditam que eu esteja aqui hoje trabalhando, fazendo palestra, vivendo normalmente. E agora, para você ter uma ideia, Odilon, esse mês de novembro está fazendo exatamente 1 ano em que tudo começou. Exatamente esse mês. Então, eu sou resultado da capacidade do talento de uma equipe médica e de um milagre de Deus. Se eu não tivesse essa relação de confiança que eu tenho até hoje, porque hoje se eu pisco, às 2 horas da manhã eu ligo para a minha equipe médica e digo, oi gente, pisquei, Glória, vai dormir, é assim mesmo. Então, como agora eu já sei que todo mundo pode sofrer uma coisa inesperada como eu sofri, o que antes não me preocupava,
Qualquer coisa que eu tinha, imagina, isso passa, e sempre passou. E uma hora não passou mais, porque uma coisa é você ter uma gripe, você ter uma coisa, agora você ter um tumor no cérebro, não é... Nada comigo é pequeno, nada. Então, Mas que dá mais emoção para a vida, né? É isso, e agora, assim, eu, graças aos meus médicos, a confiança que eu tenho neles e que eles têm em mim, é que eu estou aqui, Odilon. Muito bem. João Gabriel, você como médico, músico, tem uma experiência muito diferente, muito particular dentro da medicina. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso logo em seguida, mas eu queria, pegando aí esse gancho do depoimento da Glória, te perguntar, a relação do médico e do paciente, ela não é muito simétrica, não, né? Sim, com certeza, né? Sempre que a gente procura o serviço de um profissional para resolver algum problema, nós estamos inaugurando uma relação assimétrica, né? No caso da Glória está muito claro, isso ela descreveu de uma maneira perfeita, né? Ela estava mal, no momento, extremamente assustada, talvez até tenha sido bom, tenha sido tão rápido que nem tempo de levar susto ela não teve, né? Então ela chegou naquela situação onde ela não estava bem e foi procurar uma pessoa que tinha um conhecimento infinitamente maior do que o dela nesse peculiar. Ela não tem, como eu, não tem nenhuma capacidade de operar um cérebro, né? E essa pessoa estava bem, infelizmente, né? Então existem duas assimetrias. Uma é o paciente, que em geral está mal, e o médico está bem. Já é uma assimetria. E a outra é o conhecimento. O conhecimento médico de um paciente, a menos que ele seja médico, mas mesmo assim é muito menor do que o conhecimento que se espera do médico que está na ação terapêutica dele, né? E uma coisa muito interessante que a Glória falou, eu acho que vem de encontro a uma coisa que a gente às vezes preocupa pouco, né? Que é o chamado efeito terapêutico do médico, não do procedimento. Como é que seria isso? Como é que você explica isso? A palavra terapêutica tem uma origem muito interessante, que ela vem de uma raiz, antes do grego, uma raiz indo-europeia, que é o terapon, que era o escudeiro, a pessoa que protegia aquele cavaleiro numa guerra, ele ia na frente do cavaleiro. Então, terapêutica tem essa conotação de proteção. E o médico, a pessoa do médico, tem um poder terapêutico que nem todos os médicos percebem. Tanto para o bem, vamos chamar assim, quanto para causar problemas, né? Eu me lembro de uma frase muito marcante, para mim, muito marcante, falada por um dos grandes médicos brasileiros de todos os tempos, que é o professor José Fernandes Pontes, um gastroenterologista de São Paulo, que faleceu, salvo engano, em 2005, 2004, já bastante idoso. Ele, num contato que eu tive com ele, eu era muito jovem, ele me falou uma frase que eu achei muito estranha na época. Fiquei até um pouco assustado na época. Ele me falou o seguinte: a palavra na boca de um médico é semelhante a uma faca na mão de um louco. Olha, é forte, hein? Uma frase bem forte, hein? Muito forte, muito forte. Um louco com uma faca na mão. Ele pode usar a faca para cortar um pedaço de pão e te dar, para você comer. Ele pode usar a faca para te enfiar a faca, né? Para te matar. E o Zé Fernandes Pontes, na sabedoria enorme que ele sempre teve, foi uma das figuras realmente sábias, no sentido literal dessa palavra, né? Ele trouxe essa frase: a palavra na boca de um médico equivale a uma faca na mão de um louco. Quer dizer, tanto o médico pode falar coisas que vão, entre aspas, destruir o paciente, quanto o médico pode falar coisas que vão construir o paciente. Existe uma outra frase que eu acho muito interessante também, gosto muito dela, que diz que confiança sobe de escada e desce de elevador. A Glória descreveu de uma maneira muito enfática
ela não falou isso explicitamente, mas ela descreveu pela musicalidade da fala dela que ela teve uma confiança imensa nessa equipe médica. E essa confiança é um escudo, é o terapon, é o efeito terapêutico que a equipe teve. Fez um trabalho certamente perfeito do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista clínico, mas atuou terapeuticamente, quer dizer, os médicos, as pessoas dos médicos tiveram um efeito terapêutico tão importante, ou mais importante, até sob certos aspectos, do que o ato médico da cirurgia, do tratamento, etc. Você concorda, Glória, com isso? O acolhimento, a empatia que você teve da equipe, dos seus médicos, ajudaram muito no seu processo de recuperação? E faço uma segunda pergunta. Você já teve experiências anteriores na tua vida, de coisas não tão graves, né? Onde uma posição não tão acolhedora, não tão empática, pode ter te assustado ou prejudicado em momentos anteriores, em alguma outra fase da vida? Não, eu tive a bênção, né, eu fiz 2 cirurgias, uma de vesícula anos atrás, que foi tudo tranquilo. Agora, essa realmente foi assim, a posição dos meus médicos foi fundamental para a minha recuperação. Para você ter uma ideia, mulher, né, vaidosa, sabendo que ia ter que abrir o cérebro, a possibilidade de morrer ou ter sequela, eu também me preocupava com o fato de sair do centro cirúrgico careca, já que ia abrir o meu cérebro. E aí, mas não falei isso, claro, na hora para o Paulo, porque que era o meu médico, o doutor Paulo Niemeyer Filho, que eu agradeço cada segundo ele, e eu não falei nada, mas quando eu saí do centro cirúrgico, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na cabeça e senti tipo um turbante, um pano. Eu falei, meu Deus do céu, além de tudo, não morri, mas estou careca. Quando ele me viu botar a mão na cabeça, ele disse, não, Glória, teu cabelo está todo aí. Eu não cortei. Eu falei, como? Você vai ver. Aí depois ele tirou o turbante e disse, não, você dá tanta sorte, você é uma pessoa tão especial, que eu precisei fazer só um cortezinho e eu não precisei tirar, eu tirei 2 dedos do seu cabelo e mais nada. Aquilo já foi uma coisa tão extraordinária, falando assim que houve, não dá a menor importância, é como o João Gabriel falou, isso é o lado terapêutico. Eu já me senti realmente um pouquinho mais forte, mesmo estando a caminho do CTI. E depois, cada vez que eu olhava, eu dizia, não, você está ótimo, e daqui a pouco você vai estar melhor ainda, eu te garanto. Ele em nenhum momento me deixou perceber que, por exemplo, os 2 dias que eu estava no CTI eram fundamentais para saber se eu tinha sequela ou não. Eu não imaginava isso. Então, a confiança, o carinho dessa equipe toda, se não tivesse sido isso, não tivesse sido assim, com certeza eu acho que a minha recuperação não teria sido desse jeito. Eu agradeço aos meus médicos realmente estar aqui hoje. Eu, como disse, eu não tinha uma saúde, eu não era preocupadíssima com a saúde, mas eles disseram depois que através dos meus exames clínicos, a minha saúde era de triatleta. Então, esse período todo que eu continuo com eles, foi a confiança, né? E foi o carinho deles por mim que realmente me fizeram estar aqui curada, recuperada, agradecendo a Deus. Viu? Então, a gente vê quanto isto é importante para a recuperação do paciente. João Gabriel, a gente sabe que, como você disse, na responsabilidade do médico, quando ele se comunica com os pacientes, é muito grande. Tem uma historinha que eu queria compartilhar com vocês aqui, uma história muito interessante, que eu li no livro do José Carlos de Luca, que é um escritor de diversos livros, juiz de direito aqui em São Paulo,
E ele cita num livro chamado Cura e Libertação, ele cita o caso de um médico, de uma equipe médica que cuidava de vários pacientes e 2 em particular, e essa equipe chegou a resultados diagnósticos diferentes para cada um deles. Um estava completamente são, não tinha nada, e o diagnóstico do outro é que ele tinha um problema de saúde bastante sério, infelizmente grave, e que ele não teria muito tempo de vida. E a equipe, na hora de repassar adiante esse relatório médico, esse diagnóstico, eles se confundiram e entregaram errado para os 2 pacientes. Aquele que estava são, foi dito a ele que ele teria pouco tempo de vida, que seria melhor ele se retirar da vida mais ativa que ele estava tendo, fosse para uma montanha, tivesse vida mais saudável, alimentação melhor, etc. e tal, para que ele pudesse ter um maior prazo de vida possível. E para aquele que estava doente, disseram, olha, está tudo bem, vai embora para cá, está tudo em ordem. O que aconteceu? Aquele que estava são, se retirou da vida, deprimido, arrasado, etc. e tal, foi para as montanhas e depois de poucos meses morreu. E o outro, que estava doente, viveu anos e anos saudável, além daqueles anos que o próprio médico havia anunciado que iria viver. Existe aí, portanto, aí eu pergunto a você, João Gabriel, uma questão de psicossomatismo. E essa história foi publicada em revistas médicas na Europa. Eu não me recordo agora do nome da revista. Existe aí um problema do psicossomatismo, não é? Esse é um fator muito importante da relação médico-paciente quando a gente fala-se da humanização dessa relação. Você concorda com isso? Concordo inteiramente, sabe? Eu, durante décadas na minha vida, trabalhei com pessoas em estado muito grave. Trabalhava num local, no Hospital das Clínicas, da UFMG, aqui em Belo Horizonte, onde estão internados pessoas com doenças graves, não necessariamente fatais, mas muito graves. E é um número grande de pessoas e com problemas os mais diversos, de gravidades as mais diversas também. E eu me lembro uma frase, esse fato que você contou, essa narrativa que você contou, que de alguma forma confirma a frase do professor Pontes, né, da faca. Ela pode fazer a coisa num sentido ou no outro, né? Mas eu já tive um cliente lá que uma vez me procurou, assim, falou comigo que precisava de ter um particular comigo. Uma pessoa que estava internada no hospital com uma doença grave. E ele falou comigo que ia me falar uma coisa e me até pediu desculpas prévias. Eu fiquei assim um pouco surpreso, porque ele falou comigo, doutor, o senhor me desculpe, por isso que eu vou te falar. Aí ele falou comigo uma coisa extremamente sábia, eu acho, sabe? Ele falou o seguinte, olha, pelo que eu observo aqui ele estava se referindo à enfermaria, as pessoas com quem ele convivia. Pelo que eu observo aqui, ser médico, se a pessoa estudar, ele usou essa palavra, é inevitável. O jeito de estudar e vai ser médico. O difícil não é ser médico. O difícil é ser gente. Isso é uma frase de uma sabedoria falada por uma pessoa que eu não me recordo mais, assim, nenhum detalhe. Certamente uma pessoa que tinha alguma cultura, uma reflexão. Mas ele fez uma distinção extraordinária, né? Uma distinção, assim, fundamental. Entre o ser médico no sentido técnico da palavra, acumular conhecimentos. Isso é fácil. Isso hoje nada melhor do que a inteligência artificial para nos mostrar isso, né? Acumula-se conhecimento de uma maneira muito prática, né? Muito fácil, inclusive. Agora, tornar esse conhecimento alguma coisa humana, humanizada, uma coisa extremamente importante, volta a uma palavra que a Glória falou agora mesmo, que é a palavra carinho.
ela teve carinho desses médicos. Quer dizer, isso deu um efeito terapêutico, uma coisa espetacular. E essa é uma questão interessante, quer dizer, essa frase que essa pessoa falou mostra isso de uma maneira muito clara. Como essa história, esse fato que você contou, ele também mostra para nós essa dimensão da força da palavra médica. Ela pode levar, eu uso essa expressão às vezes, pode levar uma pessoa para o céu ou para o inferno, depende da maneira como ela é colocada. Né? Ou seja, hoje não temos mais espaço para médicos que são apenas super especialistas, que só olham um pedacinho do nosso corpo e não nos enxergam como um todo, porque o cuidado da relação médico-paciente exige o cuidado do acolhimento emocional, até espiritual, eu coloco, porque isso é parte integrante da vida do ser humano, de muitas pessoas. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Glória, você acha que a espiritualidade tem a ver com esse caminho de uma vida mais saudável e até de um processo de restabelecimento, de cura? Queria ouvir também depois o que o João Gabriel acha a respeito. E olha, só para complementar, o nosso bate-papo é informal. Glória, se quiser perguntar alguma coisa para o João quiser perguntar, Glória, fiquem à vontade, viu? A gente está num bate-papo informal. Diga, Glória. Olha, eu tenho certeza absoluta, né, hoje, que a espiritualidade é fundamental num processo de cura, num processo de recuperação. Até porque, eu te disse, eu sou resultado da competência dos meus médicos e de um milagre de Deus, porque o meu caso era um caso gravíssimo. Eu tinha um tumor que eles chamam tumor expansivo, é um tumor que estava crescendo e que, se eu não tivesse sido operada, se ele não tivesse sido descoberto dentro daquele prazo, eu não resistiria. Então, na minha opinião, aconteceu uma sucessão de milagres. Primeiro, quando eu caí na minha casa, desmaiei, bati com a cabeça na quina da mesa e abri a cabeça, porque eu sou tão desencanada, era tão desencanada de saúde, que a minha saúde era de ferro, que se eu não tivesse aberto, eu não teria ido para o hospital. Eu fui para o hospital para costurar a cabeça. Então, isso já foi o primeiro milagre. E chegando lá, descobri que era um tumor. E aí, um tumor expansivo, que o segundo milagre, ele criou em torno dele um edema, e foi esse edema que inflamou e me fez desmaiar. Se não tivesse o edema, o tumor me matava sozinho. Então, depois que eu soube aquilo tudo... Só pode ter a mão de alguém aí ajudando, né? Pois é, depois que o Paulo me explicou tudo isso, eu falei, meu Deus, isso é obrigada. É um milagre, porque a possibilidade de eu ir para o hospital porque caí era zero. Eu só fui porque abri a cabeça e tinha que costurar. E ele disse que a possibilidade de ter aquele edema em torno do tumor também não era uma coisa muito normal. Então, todo o meu processo foi uma sucessão de competência, carinho e empatia médica e de milagre de Deus. Mas você é uma pessoa de fé. Eu nasci, Odilon, no dia 15 de agosto, que é dia de Nossa Senhora da Glória. Então, por isso Glória. E eu sou uma mistura de tudo, porque eu sou resultado de uma família umbandista, como praticamente todo negro no Brasil. Eu tenho uma formação religiosa católica, batizei, fiz comunhão, fiz tudo isso. E depois, ao longo da minha vida, eu estudei cabala, estudei budismo, reuni todas essas filosofias e vivo em função delas. Então, eu acho que isso realmente, o que me deixa viva inteira, é a minha fé, a minha espiritualidade. Eu acredito
em Deus, seja a forma que ele tenha, seja a maneira que ele tiver que ser. Luz, energia, sabedoria, não sei, mas é isso que me move, é isso que me faz viva e é isso que me faz aprender e crescer. Muito bem. Eu acho que se não fosse a minha fé em Deus, se não fosse a minha espiritualidade realmente forte, eu não estaria aqui. João Gabriel, me permita, eu estou te chamando de João Gabriel, não chamado de doutor, para que estamos numa conversa mais informal. Porque senão eu vou ter que chamar a Glória de doutora também, porque ela é doutora em jornalismo, em tudo, né? Então vamos falar tudo mais informalmente. Dizem que nas UTIs, até para confirmar um pouco isso que a Glória está falando, dizem não, acontecem muitas UTIs aqui em São Paulo, eu já tive experiências assim, que as UTIs têm horários certos para a família fazer visitação. Mas para grupos religiosos, eles podem aí a qualquer hora do dia fazer um atendimento lá para a pessoa nas UTIs, eles estão liberados. Isso significa, eu perguntando para alguns amigos que trabalham em hospitais importantes aqui em São Paulo, disseram que as pessoas de fé se recuperam muito mais rapidamente, ou as otimistas, do que aquelas que não têm fé, as pessimistas. Você concorda com essa visão? Sim. Eu não saberia agora de memória te dizer, existem alguns estudos, inclusive científicos, assim, com base científica, que estudam a relação do otimismo e do pessimismo com o resultado final do tratamento de doenças em geral, sabe? Eu acho que a fé, nesse sentido que nós estamos falando, ou espiritualidade, aqui não estou falando de religião, e sim de religiosidade, que é uma coisa diferente, né? Ela é um elemento terapêutico também, tão importante quanto a confiança, quanto o carinho, quanto todas essas outras dimensões, sabe? E a pessoa crê naquilo, ela acredita. Então aquilo dá uma força especial nessa recuperação, nesse processo de recuperação. Ninguém até hoje sabe com clareza nem os mecanismos que levam a uma doença, nem os mecanismos que curam a doença. Isso tem um território especulativo enorme ainda, com certeza ainda terá durante muito tempo. Mas essas dimensões, vamos chamar de dimensões espirituais, elas são fundamentais, absolutamente fundamentais. E exatamente nessas dimensões é que a questão da confiança, a questão do carinho, a questão dessa troca, dessa subjetividade, dessa intersubjetividade positiva de um profissional de saúde e de um paciente, um olhar carinhoso, um olhar afetivo, um gesto afetivo, um desejo afetivo, isso indiscutivelmente, no meu ponto de vista, é um elemento terapêutico tão importante, nas mesmas dimensões dos chamados elementos terapêuticos tradicionais, os medicamentos, as cirurgias, os procedimentos diversos. Eu concordo inteiramente com isso. E tem hospitais, e muitos hospitais, onde tem tratamentos complementares e que disponibilizam, o que é muito interessante, aconselhamento, acolhimento espiritual de várias correntes religiosas dentro do hospital, e também de terapias complementares como florais, reiki e outras coisas mais, porque se aquele é o desejo do paciente, aquilo o deixa mais equilibrado, mais confiante, ótimo será para a sua recuperação. Então, nesse aspecto, eu lhe pergunto, e a sua especialidade, a música, a arte, como é que isso pode... Me conte um pouquinho, acho que eu e Glória aqui, e todo mundo que nos assiste aqui está muito curioso para saber como é que você juntou esses conhecimentos na sua vida, a música e a medicina. Eu brinco às vezes que a medicina foi um acidente de percurso na minha vida.
porque eu desde muito cedo, por incentivo muito grande dos meus pais, eu sempre fui ligado à música e eu comecei a estudar formalmente música muito cedo. Não cedo para os padrões atuais, mas cedo para a minha época. Eu comecei a estudar formalmente música, eu tinha 5 anos de idade. E eu, quando tinha 18, 17 anos, já tinha uma perspectiva de uma bolsa de estudos. Isso era apenas uma perspectiva, não havia esse fato ainda assim, né, concretizado, de fazer um curso ou de estudar no Conservatório de Varsóvia, na Polônia, estudar piano. E naquela época, em 1968, as condições políticas, elas não eram muito favoráveis a ir para um país da chamada, na época, cortina de ferro, né? Nós vivíamos um regime esquecível, na minha opinião, mas que era contrário a essa ideia de ir para um país chamado da cortina de ferro. Então, eu me lembro muito claramente, né, do meu pai falando comigo: por que você não faz outro vestibular, enquanto a gente espera isso passar? Eu resolvi fazer um vestibular para medicina. Eu não tenho nenhum parente médico, tenho primos, nenhuma ascendência na minha família. Eu passei no vestibular, entrei no curso de medicina, gostei do curso e, desde então, eu tenho as duas atividades. Durante todo o curso médico, toda a minha vida, a música é alguma coisa essencial, é fundamental. Então, não é que eu faça uma coisa e outra, eu faço essas coisas, né? Desde sempre, né? E eu acho que isso tem uma importância muito grande. E qual que é a contribuição que eu diria que eu poderia, agora com esse maior tempo de vida, trazer dessa conjunção da coisa musical, da coisa artística, com o ato médico, o tratamento? Eu acho que isso passa muito pelo conceito fundamental, que é um conceito da música. Aliás, é um conceito psicológico, mas é muito utilizado na música, especialmente nos estudos de música com criança, que é o conceito da intersubjetividade. Quando um bebê nasce, um bebê muito pequenininho, recém-nascido, ele interage com a mãe, com o pai, com o adulto, com o cuidador dele, através de sons, né, de vocalizações que não têm nenhum significado linguístico, não são palavras, e através de gestos e olhares. Esse conjunto de gestos e esses sons emitidos pelo bebê e emitidos pela mãe ou pelo pai, todo mundo já teve essa experiência de falar, emitir sons, em geral mais agudos, com o neném, fazer gestos para ele. Esse conjunto desses gestos e de sons são chamados de musicalidade comunicativa. E essa musicalidade comunicativa é que permite a troca das subjetividades, do que eu estou sentindo e do que o bebê está sentindo. Existe um trânsito dessa intersubjetividade por essa musicalidade comunicativa. Esse é uma grande questão que eu acho que muitos médicos, eles conseguem isso, com certeza. A experiência que a Glória descreveu, esses médicos que cuidam dela, sabem isso, com certeza, sabem na prática, mesmo que não tenham conceitos desse tipo que eu estou colocando, isso não importa o conceito aqui, mas eles são capazes de trocar essas subjetividades, de sentir o outro e de permitir que o outro sinta. Essa é uma questão essencial. Você falou agora mesmo uma coisa que me fez lembrar, que é a questão do super especialista. Nós estamos, talvez, vivendo um momento de uma certa regressão, vamos chamar assim, das tendências ao super especialista. O grande filósofo Bertrand Russell, ele tem uma definição de especialista, que o especialista é aquele que sabe cada vez mais, de cada vez menos. O super especialista seria, ironicamente, claro, não foi o Russell que falou isso, sou eu que estou falando isso, o indivíduo que sabe tudo do nada. Então, ele perde o contato até com a realidade, vamos dizer assim, né? Isso é uma situação surreal. Evidentemente, isso talvez eu espero que não exista na prática, mas essa questão é uma questão importante. E o que é a grande diferença? A pessoa pode dominar e deve dominar
uma área muito bem, deve ter um conhecimento especializado, que ele treina aquilo muito. Mas ele precisa de manter essa troca dessas subjetividades, dessas intersubjetividades. Aí é que eu acho que os trabalhos artísticos, quaisquer que sejam eles, na música, na pintura, na literatura, no cinema, no teatro, etc, 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 eles podem dar à pessoa essa dimensão, dessa possibilidade das trocas intersubjetivas, que são essenciais em qualquer relação humana e na relação médico-paciente, obviamente. Você concorda, Glória? Eu acho que sim. Eu acho que se você não tiver como é que eu vou te falar? Se você não tiver uma subjetividade, se você não tiver realmente esse tipo de olhar, a relação médico-paciente, ela não é completa. É a hiper especialização, eu acho que é fundamental na área da sabedoria. Mas, na inter-relação médico-paciente, ela não é tão fundamental. Fundamental é a confiança. Então, não adianta você ser um super médico se você não tem uma super sensibilidade. Eu acho que hoje a gente tem cada vez mais certeza que é a alma, a emoção que fazem a diferença. Então não adianta você ter o melhor tratamento do mundo, a melhor especialização do mundo, se você não tiver o sentimento, se você não tiver a emoção. Porque a especialização, a super especialização é importante tecnicamente, mas ela não é fundamental humanamente. Então, eu acho que isso que o João Gabriel falou é corretíssimo. Eu posso até dar um pequeno parte sobre a questão, por exemplo, da arte-educação que a gente se propõe nas escolas, né? Por que a gente trabalha tanto e insiste tanto a importância de educar as crianças através da arte também, né? Porque através da arte e da cultura você dá um cabedal de informações, de conhecimento para as pessoas, para as crianças, para poderem ter a possibilidade de aquilo que elas aprenderam da maneira acadêmica, que se aprende na escola, ler e escrever, elas podem interpretar só através de outros saberes. É só através da arte e da cultura que se pode chegar a esse conhecimento. Isso dizia a minha querida amiga, nossa amiga Beatriz Segal. A escola ensina a arte, o teatro e as artes de modo geral, ensinam a entender o que está se aprendendo a ler. Então, dá consciência ao indivíduo. E essa é uma questão que os médicos, até por terem uma carga de trabalho muito grande, muitas vezes se dedicam só essa especialização e deixam de lado esses outros aspectos da vida tão importantes, não é? Mas é porque a arte ajuda a lapidar a sensibilidade. Então, se você tem um lado artístico, você tem um lado sensível. E se você junta isso à experiência médica, é claro que você é um profissional infinitamente melhor. Porque você não tem só a técnica, você tem a humanidade. Então, não adianta você só preparar a criança, o aluno com arte, você tem que ensinar a ele a sensibilidade da arte, né? E isso, o médico, por exemplo, como o João Gabriel, que une a medicina e a música, é muito, muito, muito incrível como é que ele vai tratar um paciente, porque ele tem a sensibilidade e a técnica. E essas duas coisas juntas é que fazem totalmente a diferença na hora da sua relação médico-paciente. E aí eu te pergunto, João Gabriel, e como que é a relação de médico-paciente
de um médico com outro médico? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive. Você já deve ter tratado médicos. Extremamente Como eles complexo. são como pacientes? Eu brinco com os alunos que a maior vantagem, eu até para ser irônico, eu falo que é a única, viu? Claro que não é. Mas vamos chamar de a maior vantagem de ser médico é conhecer os médicos, sabe? Essa é uma grande vantagem, sem dúvida nenhuma, sabe? Que é um imenso problema na relação médico-paciente quando o paciente é médico. Porque ele tem um conhecimento que vai inevitavelmente se confrontar ao outro conhecimento, a não ser que a relação de confiança seja absoluta. Não sendo, essa relação é uma relação complexa. Como sempre, em qualquer situação, eu imagino, por exemplo, que a relação de um ator com outro ator também tem essa dimensão, né? De um jornalista com outro jornalista, né? Qualquer sempre tem essa dimensão, porque um detém um conhecimento semelhante ao conhecimento do outro. E ele, naquele momento em que ele é paciente, ele não perde esse conhecimento. Então, ele sempre, esse conhecimento interno dele sempre fica ali, né? Mexendo na coisa. Essa é uma relação muito complexa, viu? Uma relação, eu já tive essa experiência enquanto paciente e já tive a experiência de ser médico de médicos. E isso é muito interessante, é uma experiência muito complexa, que eu acho que não é generalizável e que é uma situação a ser tratada assim, muito peculiarmente. É um detalhe muito interessante, eu me lembrei na hora que a Glória estava falando, eu gosto muito, anotei essas falas dessas pessoas, que eu me referi agora mesmo, internadas numa unidade de tratamento de doentes graves. E eu me lembro uma vez de um paciente examinado por vários médicos foram lá vê-lo. Ele tinha um problema complexo, diagnóstico difícil, e muitos desses médicos que foram lá vê-lo sequer olharam para ele, sabe? Ficaram do lado dele, conversando entre si, olhando radiografias, etc, etc. Mas não olharam para ele, não dirigiram o olhar para ele. Não conversaram com ele, não tocaram nele. No dia seguinte, ele falou comigo. Essa pessoa falou comigo uma coisa dessas desconcertantes também, que ele tinha descoberto, depois daquela experiência, qual que é a diferença da junta de médicos para a junta de bois. A junta de boi tem força. Isso é que ele falou comigo. E parou por aí, sabe? Quer dizer, a junta de médico nem força tem. Eu achei essa frase assim, muito forte. Aquilo mexeu profundamente com ele. E mostra essa dimensão. Quer dizer, alguns médicos, alguns colegas de inquestionável competência. Eu acho interessante porque foi muito útil essa estada desses colegas lá. Mas a relação deles com o paciente foi uma relação de objeto. O ser humano não estava ali. Quem estava ali era um caso. Sem dúvida nenhuma. Era um produto de um exame. Então, isso mexeu com o paciente de uma maneira muito forte e ele veio com essa frase. Sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo nessa questão da relação médico-paciente. É indubitável a qualificação dos médicos, da quantidade de horas de estudos, a vida toda, etc. e tal. Mas só que o cuidado integral, como a gente chama hoje, físico, emocional e social, inclusive, né, é fundamental para a recuperação do paciente. Então, é um novo, como você falou, é uma reaproximação do que tínhamos anteriormente. O médico mais... que enxergava o paciente mais integralmente, né? O médico de família, né? Então, eu, por exemplo, já tive na minha vida experiências assim, que fui a um médico me consultar, grande médico, e não se questiona a capacidade dele. Mas eu sentei na frente à escrivaninha dele para fazer a consulta, ele anotou tudo o tempo inteiro o que eu estava falando. Quando acabou, ele me deu uma série de exames, assinou, vai lá, faz isso, até logo, vai embora. Ele não olhou para mim, foi exatamente isso que aconteceu. Evidentemente, eu nunca mais voltei lá. Mas eu tenho essa condição, eu poderia ir procurar outro médico. Tem pessoas que não têm
a condição de procurar outro médico, né? Então, isso é assustador, não é, Glória? Para a gente, como pacientes, você poder enfrentar uma situação essa, onde você não se sente, não tem esse acolhimento e esse entendimento de que tem um ser humano por trás de um paciente, com as suas carências, com as suas dificuldades emocionais, sociais, psíquicas. Não, é verdade. Eu, inclusive, tive uma experiência dessa agora, porque nesse meu processo de recuperação, tratamento, eu estava fazendo tratamento, estou fazendo tratamento, e de repente surgiu um efeito colateral que eu estava com um dedo, estava ficando meio mais rígido, parará. Eu falei com os médicos e eles disseram, não. Aí alguém me receitou, não da minha equipe, mas alguém me receitou um especialista, eu fui. E foi assim, ele perguntou, o que você sente? Falei, ele mexe o dedo, não mexe o dedo, mas não me tocou. Só perguntava, eu fui respondendo. Aí no final ele me pediu para fazer uma radiografia, eu fui fazer a radiografia. E, aliás, antes de fazer a radiografia, depois que eu descrevi o que eu senti, ele falou, tem que fazer uma cirurgia, que é um problema no tendão. Faz a radiografia, eu fui fazer a radiografia, eu voltei, ele disse, tem que fazer cirurgia mesmo. E eu fiquei assim, eu não estava podendo fazer cirurgia, porque é essa época de Covid, eu não posso ir para o hospital, eu não posso pegar o vírus. E aí liguei para o meu médico e falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, não tem cirurgia, peraí, Aí me mandou para um outro, que é um professor da UFRJ, maravilhoso. E ele ficou 1h30 comigo, conversando, olhando no meu rosto, pegando a minha mão, vendo o que eu estava sentindo durante 1h30. E aí me receitou 2 remedinhos que eu tomei e em 3 semanas eu não tinha mais nada. E aí eu contei para ele a história. Ele falou, olha, eu não me tenho uma coisa chamada ética médica, eu não posso falar nada com você, mas você não tem necessidade de cirurgia, não tem nada a ver, e é isso, pronto. E eu estou aqui até hoje, ótimo, sem nenhum problema. E por pouco eu tinha entrado numa sala de cirurgia por nada, porque o médico não olhou para mim. Ele me perguntou, o exame, pronto. Então, isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. Graças a Deus, comigo foi resolvido a tempo, mas como você disse, João Gabriel, quem não tem, aliás, foi o Odilon que falou, quem não tem condição acaba fazendo coisas desnecessárias. Eu acho que não é nem por incapacidade do profissional. Eu acho que é pela desumanidade. E isso não é uma característica médica, né? É uma característica de seres humanos menores. Né? Eu acho que são seres humanos menores. E isso você tem em qualquer profissão. Só que no médico, em algumas vezes, isso pode ser fatal. Então, acho que é por isso que a gente está aqui tratando dessa relação médico-paciente, porque quanto mais a tecnologia desenvolve, mais a tendência é desse distanciamento entre médico e paciente. É tudo feito através de máquinas, exames, não tem mais o contato, aquilo que a gente chamava antigamente, não é do meu tempo, mas se falava o médico de família. Aquele não é do meu também, viu? Não é do meu tempo também. Te auscultava, parará. Hoje você raramente vê isso. Mas eu acho que com esse mundo que a gente está vivendo, não só a pandemia, mas tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que quanto mais tecnológico fica o mundo, mais a necessidade de nós, seres humanos, de nos aproximarmos. Então, isso eu acho que está fazendo com que alguns médicos, alguns profissionais voltem àquele contato mais pessoal, mais pertinho, mais cuidadoso com o paciente. Tomara, não é, que isso seja realmente uma tendência irreversível e que, apesar do desenvolvimento técnico, a gente volte a uma coisa assim, a consultas mais humanas. Olha, eu não sou médico, mas eu sou médico frustrado. Eu queria fazer psiquiatria. Meu irmão é médico. Eu queria fazer psiquiatria. Mas quando eu descobri que psiquiatra também tem que fazer todos os processos que qualquer médico faz, dissecar cadáver na escola, eu falei, opa, não, isso para mim não dá. Então eu desisti.
Mas se eu pudesse dar um conselho de médico frustrado, eu diria assim: toda vez que você receber um diagnóstico de algum médico que te assuste, não o diagnóstico, a forma como o médico te passou, e ele te pressiona para tomar alguma atitude rápida, imediata, etc. e tal, você me corrija, eu estou aqui com um especialista, procure uma segunda opinião. Porque toda vez que é um caso grave, a gente não deve... Porque assim, quando aquela coisa que você falou, João, que quando a palavra do médico, a relação assimétrica, a palavra do médico pode ser igual a faca na mão de um louco. O cara chega e fala assim: olha, você está com um problema gravíssimo, assim, 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 vamos ter que operar. Aí você chega, volta em casa para conversar com um amigo ou com a família, e ele fala: não, vamos ouvir. Não, ele falou que tem que operar, vamos operar já. Calma. Se é tão assustador assim, vamos ouvir uma segunda opinião. É exatamente o que Glória acabou de falar. Principalmente, isso é um caso relativamente, né, simples que aconteceu com a Glória, mas e quando é um caso mais grave? Quando é um caso que exige uma cirurgia séria, você vai entrar assim, de olhos fechados? Então, aqui fica o recado de um médico frustrado. O João Gabriel assim embaixo, referenda assim aí o meu... Dá licença, um médico frustrado e um ator maravilhoso. É isso. Que finge muito bem ser médico, né? E olha, quando eu falei agora há pouco aqui que não é do meu tempo também, a Glória falando do meu tempo, é porque o nosso tempo não era antes, o nosso tempo é hoje. Nosso tempo é hoje. Agora, o Dalai Lama fala uma coisa maravilhosa, ele diz assim: quem vive no passado vive magoado. Quem vive no futuro vive ansioso. A gente só vive em paz e equilibrado quem vive aqui hoje, agora. E hoje, agora, eu quero saber de você, João Gabriel. Me conta... Olha, Glória, isso é impressionante. Ele desenvolveu um trabalho lá no HC da UFMG de um ambulatório para pessoas que trabalham nas artes performáticas. Você já tinha ouvido falar uma coisa dessa? Não, eu não. Nunca ouvi falar disso. Isso vale para nós, hein? Vale para nós, artistas, jornalistas, artistas, músicos. Conta para mim como que funciona isso. Esse trabalho está fazendo 11 anos esse ano, sabe? Ele foi feito pela primeira vez, a gente abriu esse ambulatório em 2009. Ambulatório, doenças profissionais de artistas de performance. Nossa clientela é essencialmente de músicos, por uma tradição, talvez até pelo conhecimento, mas nós já tivemos atores de teatro, atores de circo, já tivemos bailarinos, inclusive alguma equipe, né, um grande grupo, né, que estava aqui, né, em Belo Horizonte e que teve problemas, um grupo de balé, tiveram lá no ambulatório. Esse é um ambulatório ligado ao Serviço de Saúde do Trabalhador, do Hospital das Clínicas. Chama SEST, Serviço Especial de Saúde do Trabalhador. Dentro do SEST existem vários ambulatórios, inclusive um ambulatório de tratamento de doenças de artistas de performance. Isso é uma coisa, existem esse tipo de serviço, existe em alguns outros lugares do mundo, mas, pelo que nos consta, no Brasil, isso é um serviço público, é do SUS, ele não tem nenhum custo, ele é um serviço único no Brasil, nesse momento. Mas eu acho interessante... Desculpa só interromper, eu acho interessante a gente ter tocado nesse assunto e eu ter descoberto esse trabalho, porque hoje nós tivemos aqui, no primeiro painel, a doutora Regina Nogueira, que falava sobre a importância do tratamento especializado, com olhar especializado para a raça de matriz africana, dos negros, que é diferente dos brancos. A alimentação tem todo o olhar do ponto de vista racial, do ponto de vista social, do seu histórico, e ela é uma especialista nessa área. Então,
eu fico pensando aqui, puxa vida, como ela tem razão em todas as colocações que fez, porque você segmenta aqui até por um recorte social, não é nem racial, é social. Mas eu te pergunto, quais são as características que diferem esses pacientes para terem uma especialidade própria? Os músicos, eu vou falar dos músicos, porque é a área que eu atuo mais, né? O músico é um atleta do micromovimento. Vamos falar dos instrumentistas. Eu vou especificá-los porque é mais fácil o exemplo, sabe? Uma pessoa toca um instrumento, toca piano, por exemplo, ele a gente chama isso, entre aspas, um atleta do micromovimento. Ele repete inúmeras vezes pequenos movimentos altamente precisos. Isso qualquer instrumentista. Isso traz a ele uma série de sobrecargas musculares, uma série de problemas. Essa questão que a Glória se referiu agora mesmo, que eu imagino que ela tenha tido, que é o dedo em gatilho, né? A mão que fica presa, isso é muito frequente. Quase, não. Parecia que era, mas não era. Não chegou a ser o dedo em gatilho. Era um problema quase como uma artrite, uma artrose. Ah, sim. Um efeito colateral da imunoterapia. Ah, sim. Então era uma outra coisa. Exato. Porque a sua descrição lembrava, de alguma maneira, isso que se chama tecnicamente de tenossinovite stenosante, que é o estreitamento, espessamento desses tendões da mão. Esse tipo de problema é um problema comum no músico. O músico tem uma série de problemas posturais crônicos, tem uma série de problemas de várias naturezas, né? Auditivos, problemas visuais. Então, há uma especificidade muito grande. A medicina esportiva é muito conhecida. A medicina do músico, não. A medicina do artista, não. É menos conhecida, existe há menos tempo, embora já haja um número enorme de estudos. Existe, inclusive, uma revista especializada que se chama Problemas Médicos de Artistas de Performance, uma revista que é impressa nos Estados Unidos. E a gente tem feito esse trabalho aqui, nós fizemos esse ano agora, em plena pandemia, 11 anos, né? Lá com o trabalho, e esse é um ambulatório que eu tenho, né, particularmente muito orgulho dele. E há um detalhe muito interessante, faz parte da equipe desse ambulatório, ou permanentemente, mas principalmente como consultores, um grande grupo de músicos. E chega lá uma pessoa, toca harpa. Eu não conheço nada da técnica da harpa, então eu preciso da opinião de um harpista. Então, nós temos uma série de consultores que são instrumentistas, nós temos um regente que faz consultoria conosco, para nós, né? Não conosco, faz para nós. Então, isso é fundamental, faz parte da equipe, além dos médicos, de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, psicólogos, são os profissionais de saúde. Nós temos na equipe músicos que servem, né, que fazem essa consultoria. E é muito interessante. A Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, ela mantém uma disciplina, inclusive, que chama Biomecânica Aplicada à Performance Musical, que é um progresso muito grande, porque está sendo trazido para dentro do curso superior de música. Que bacana, muito interessante isso. É incrível. Aliás, eu queria até... Eu lembrei de uma coisa agora, o doutor João Gabriel deve saber, acredito, porque eu li, saiu na imprensa há alguns meses, que um grande pianista, não é um pianista inglês, eu fiquei fascinada com isso. Ele teve um problema no cérebro e foi operado, e para que ele não perdesse os movimentos, para não ter o risco dele perder os movimentos, ele foi operado ele tocando, para que o médico soubesse exatamente quais eram as áreas do cérebro dele que se movimentavam durante o momento que ele estava tocando, para que elas não fossem atingidas. E essa operação foi toda filmada e eu fiquei realmente fascinada. É exatamente um mundo novo. Então, toda a cirurgia do cérebro foi feita com esse pianista tocando, para que nada fosse atingido no cérebro que fizesse com que ele perdesse os movimentos. Então, eu fiquei, assim, encantada. Você já tinha ouvido falar disso?
Isso é de um cuidado extremo. Isso pertence né, ao território do carinho, né? Extremo carinho. Como é importante dizer que o João Gabriel é pianista, concertista. Por isso que eu falei, isso foi feito na Inglaterra, lá no Reino Unido. Eu acho que essa notícia saiu há uns 4, 5 meses, passou a ter imagem na televisão. Você soube disso? É uma coisa assim fascinante. Aliás, eu gostaria de propor que aqui o nosso próximo encontro fosse num concerto, viu, João Gabriel? Com prazer. Para a gente estar ouvindo você tocar para a gente. Olha, nós estamos aqui, infelizmente, no finalzinho do nosso encontro, esse papo tão agradável, tão delicioso, com dois seres humanos tão maravilhosos, tão empáticos. Aliás, todos os nossos convidados desse dia foram assim. Eu gostaria de deixar agora para você, João, um minutinho para suas considerações finais e depois faço o mesmo com a Glória para a gente encerrar mais esse nosso painel aqui do Congresso Seguros Unimed. Foi um grande prazer para mim estar presente com duas figuras que eu conheço já de longa data, pela televisão principalmente, né? E quero dar os parabéns aí ao Elton, o pessoal aí do Seguros Unimed, por esse evento que eu acho de grande importância, né? E dizer que eu acho que vale a pena esse tipo de discussão, engrandece muito, porque faz a gente pensar, faz a gente refletir e ver a importância que o médico, que consegue ser, acima de tudo, um ser humano, tem na relação médico-paciente. Muito obrigado. Obrigado você, Glória. Olha, Odilon, eu quero dizer para você muito obrigada e vou fazer uma inconfidência aqui, não sei se você vai gostar, mas é porque eu tive uma notícia maravilhosa, que esse final de ano, o nosso rei Roberto Carlos não vai gravar o especial por causa da pandemia. Eu soube. Ele tem mais de 70 anos. Então, ele resolveu que no lugar do especial, a Globo vai repetir o programa especial que ele gravou em Jerusalém e que eu tive a honra de ser a apresentadora do programa. Fui para Jerusalém e narrei o programa inteiro, apresentei e ainda tive o presente de dançar com o rei. Aí agora diz assim, mas por que a Glória está falando isso? O que tem o Roberto Carlos a ver com o médico, a ver com isso tudo? Bem, é que eu tive a honra e tenho orgulho de dizer que quem me treinou para narrar todo o texto foi o Odilon Wagner. Ele teve a grandeza e a paciência de ficar comigo no estúdio me ensinando, porque eu sou uma jornalista, eu não sou uma narradora. Então, ele foi me ensinando, me indicando os caminhos para eu narrar melhor o texto, que era do especial mais importante que o Roberto tinha feito até hoje, e que eu iria com ele para Jerusalém, e que, assim, só com todo o carinho, toda a paciência do Odilon, é que eu consegui realmente fazer aquela narração que talvez tenha sido a melhor da minha vida. Então, eu queria aproveitar isso aqui, que eu nunca fiz em público, te dizer obrigada, 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 do fundo da minha alma, assim como a relação médico e paciente é fundamental, a relação de um mestre com uma aluna também é fundamental. Muito, muito, muito obrigada e obrigada por esse convite hoje. Obrigado você, querida. Você é muito gentil, palavras muito carinhosas que deixam o coração aquecido. Mas eu fiz só aquela coisa que a gente fala, dá uma assistênciazinha aqui e ali, porque o talento está todo em você. Meu bem, você faz isso melhor do que ninguém na televisão brasileira, por isso que é uma das jornalistas mais queridas da televisão brasileira. Muito obrigado, Glória Maria, muito obrigado, João Gabriel, pela participação e até breve, espero que possamos nos abraçar e nos encontrar fisicamente. Muito obrigado em nome de todos da Seguros Unimed. Tchau, gente. Ai, obrigada. E olha, gente, para vocês que estão nos vendo de casa,
muito obrigado por nos acompanhar nesse segundo Congresso Longevidade e Seguros Unimed. Nós voltamos amanhã com convidados especialíssimos, médicos, psicólogos, especialistas em saúde. Mas, ó, eu vou dar uma dica já de quem vai estar aí. Vou falar, não fala para ninguém. Vai ter Miguel Falabella, Lima Duarte, o Ari Fontoura vai estar aqui novamente com a gente. Vai ser genial. E agora, mas não acabou não, hein? Longevidade Expo Mais Fora continua. Vocês seguem com a programação que vai ter muita coisa boa acontecendo, tá bom? Vamos para um intervalinho e a gente acaba já já. Voltamos já já, tá? Valeu, tchau.